Olá a todos, vamos agora para a atualização do ESAF Direito Constitucional, nona edição. Essencialmente, algumas emendas à Constituição e algumas decisões do Supremo Tribunal Federal sobre matéria constitucional. Passando aqui para o nosso material, são realmente poucas alterações. Nós não temos nenhuma alteração no primeiro capítulo, Teoria Geral. Temos alterações no capítulo 2, Controle de Constitucionalidade. Questão 2, página 37, até deixa eu aproveitar aqui, pessoal. Eu usei o meu livro da 8ª edição, porque por mosqueada mesmo, eu dei todos os meus livros da nona. Então, se houver alguma divergência de páginas, é porque eu me baseei no material da 8ª edição, claro, com as atualizações da nona, mas sem as páginas necessariamente corretas. De qualquer modo, a questão em si mesma está correta. Então vamos aqui, Supremo Tribunal Federal, ADI 2906, Rio de Janeiro, decisão de junho de 2011. Em ADI interposta por governador do Estado, não é necessário que este assine a petição inicial, desde que o Procurador-Geral do Estado a subscreva. Ou seja, o requisito formal está preenchido no caso de ADI interposta pelo governador com a assinatura do respectivo Procurador-Geral do Estado. Outra alteração na questão 13, provavelmente na página 63. STF, em virtude do artigo 5º 36 da Constituição Federal, não cabe à DPF cujo objeto único seja discutir decisão judicial transitada em julgado. Capítulo 3, nenhuma alteração, da mesma forma o capítulo 4 e o capítulo 5. Aí nós temos aqui uma alteração no capítulo 6, que trata da organização do Estado. Eu transcrevi como um todo, aqui estamos na questão número 6, bem como na questão número 13, sendo que essa teve o gabarito prejudicado. Nós estamos aqui no contexto da emenda 69, de 29 de março de 2012. Eu transcrevi a emenda como um todo, mas a alteração em si, creio que é conhecida da maioria de vocês, e ela é relativamente simples. Hoje, eu não tenho apenas uma defensoria pública no Distrito Federal. Eu tenho efetivamente uma defensoria pública do Distrito Federal, porque a competência para organizar e manter a Defensoria Pública agora do DF não é mais da União, e sim do próprio ente político do Distrito Federal. E é isso que determina a nossa emenda 69, de 29 de março de 2012. Aqui está o texto integral da emenda. Vamos aqui na sequência ao nosso capítulo 7, Administração Pública. Questão número 3. STF ADI 306 de Minas Gerais, decisão de abril de 2010. É inconstitucional lei que determine a aplicação do regime previdenciário próprio a servidores não titulares de cargo efetivo. Como nós sabemos, o regime previdenciário próprio, regulado no artigo 40 da Constituição Federal, é próprio para servidores titulares de cargo efetivo e para alguns servidores titulares de cargos vitalícios. Ele não pode, segundo essa decisão aqui do STF, que nada mais é do que a aplicação direta da Constituição, ser aplicável a servidores não titulares de cargo efetivo. E nesse contexto, principalmente, servidores titulares exclusivamente de cargos em comissão. Vamos aqui na sequência, questão número 12. A emenda 70, pessoal, ela é aplicável, ela alterou a emenda 41 de 2003, uma das emendas que modificou o regime previdenciário próprio dos servidores. E ela veio trazer um presente para os servidores que tenham ingressado no serviço público até a data de publicação da própria emenda 41. Qual o presente? Quando eles se aposentarem por invalidez permanente, nos termos do inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 40, ou seja, apenas invalidez permanente, eles não terão o valor do provento calculado a partir de uma média das remunerações que serviram de base de cálculo para a contribuição previdenciária. E sim terão seus proventos calculados com base na remuneração, na última remuneração relativa ao cargo efetivo. No mesmo contexto, aqui o parágrafo único assegura a esses inativos. Quais são esses inativos? De novo, aqueles que ingressaram no serviço público até a data de publicação da emenda 41. Esses inativos têm assegurado o direito à paridade. E eles, da mesma forma que os seus respectivos pensionistas. Então, quem entrou no serviço público até a data da publicação da emenda 41 tem
novamente, entre aspas, a nobre aposentadoria com proventos integrais e tem direito à paridade. Nos termos aqui assegurados no parágrafo único do artigo 6A da emenda 41, na redação dada pela emenda 70 de 2012. Vamos aqui na sequência, capítulo 8, Poder Legislativo. Questão 8, alternativa C, STF, uma decisão de fevereiro de 2012. A imunidade material, parando aqui, imunidade material dos deputados e senadores. A imunidade material não alcança investigações instauradas pela Justiça Eleitoral para apurar prática de abuso de poder econômico na campanha, pela natureza extrapenal da investigação e das possíveis sanções. Como sabemos, pessoal, a imunidade dos deputados e senadores, por opiniões, palavras e votos no exercício do mandato, ela não alcança apenas a esfera penal. Ela alcança também as esferas civil e administrativa. Mas aqui o STF deixou bem claro, entendimento que já era largamente preponderante porque ele é previsto na Constituição Federal. Essa imunidade não protege os parlamentares por eventual investigação instaurada perante a Justiça Eleitoral para fins de prática de abuso de poder econômico na campanha eleitoral. Vamos aqui, questão número 9, Poder Executivo. Na questão número 1, a primeira questão do material, uma decisão do STF de junho de 2012. A delegação da primeira parte do inciso 25 do artigo 84 da Constituição Federal, passível de ser feita pelo Presidente da República a ministro de Estado, compreende não só o provimento, mas também o desprovimento de cargos públicos, ou seja, nesse contexto, o poder de demitir. Então vejam só, pessoal, que nós temos na 8.12.90 uma autorização implícita, já que a competência é prevista não como exclusiva, para que, na esfera do Executivo Federal, o poder para demitir os servidores, em decorrência de ilícitos apurados no processo administrativo disciplinar, que essa competência, originariamente do Presidente da República, no Executivo Federal, seja delegada ao Ministro do Estado. Então nós já temos essa previsão legal e ela foi chancelada pelo STF, dizendo com base no 2584, junto com o parágrafo único da Constituição Federal. Ou seja, a possibilidade do Presidente da República delegar o exercício da competência para o provimento, para o preenchimento de cargos, por uma interpretação extensiva, compreende também o desprovimento, a desocupação de cargos, especificamente nesse contexto, poder de demitir. Capítulo 10, Poder Judiciário e funções essenciais à Justiça. Aqui, pessoal, um gabarito prejudicado, aqui, desculpem, aqui foi um erro meu, efetivamente um erro de atualização do último material. Vejam só, vou ler aqui. Mudança de entendimento do STF na matéria, sendo sua posição atual pela autonomia funcional do advogado-geral da União ao se manifestar em ADIM. Ainda, a Lei 12.063 de 2009 passou a prever a possibilidade de oitiva do advogado-geral da União em ADIM por omissão, superando o anterior entendimento do STF da matéria. Então vejam bem, o meu erro, efetivamente um erro na atualização, foi aqui. Não colocar no material, né, pessoal? O novo entendimento do STF no que toca a posição do AGU no MADIM. Anteriormente, o STF entendia que o AGU era obrigado a morrer defendendo a constitucionalidade da norma impugnada na ADIM. Hoje não. Hoje, da mesma forma que o Procurador-Geral da República, o Advogado-Geral da União tem autonomia funcional. Pode se posicionar contra ou a favor da constitucionalidade da norma. E aqui, complementando então a Lei 12.063 de 2009, contrariando o anterior entendimento do STF da matéria, o STF entendia que o AGU não tinha que opinar, não tinha que participar nas ADIMs por omissão. Agora, esta possibilidade é prevista na legislação. Tranquilo, capítulo 11 e capítulo 12, sem nenhuma alteração. Nesse ponto paramos então, e aí nós vamos fechar essa atualização de livros na próxima aula, atualizando o material do nosso livro de questões FCC Direito Constitucional, 4ª edição. Obrigado a todos pela atenção e até lá.